Moradores de Uberlândia correm o risco de ficar sem água por conta de procedimentos irregulares feitos nas tubulações do DEMAI sem autorização, viu, gente? Neste final de semana, por exemplo, o departamento precisou corrigir um vazamento em uma adutora de água tratada e uma área de ocupação irregular. Quem tem os detalhes é a Tânia Costa, que traz pra gente as informações. Taninha, aí não dá, né? Aí falta água mesmo, né, minha amiga? Fazendo coisa ali que não deve. E a situação é ainda mais grave do que a falta d'água. A gente vai contar tudo para vocês agora com a ajuda do Renato Rezende, diretor do DEMAI. A gente vai entender primeiro onde é que foi mais ou menos a região onde tudo aconteceu neste fim de semana. Bom dia, Renato. Bom dia. A região fica entre Alvorada e Morumbi, é uma região que tem uma ocupação desordenada há muitos anos, nós já alertamos sobre isso, né? A questão do abastecimento não foi interrompido, porque a gente fala em interrompimento de abastecimento quando passa de 4 horas, né? Instabilidade em abastecimento é coisa normal de manobras hídricas, mas é a situação da segurança de quem ali está, e isso é uma preocupação muito grande nossa. Porque eu disse há pouco, vai além da questão de poder faltar água por longos períodos. Faz uma análise geral. Então, o que acontece? Eu vou até remeter a um fator que nós já passamos por uma experiência péssima em uma manutenção, né? A gente lembra do que aconteceu na Rondon. Uma imagem que chamou a atenção de muita gente na época, né? Na Rondon Pacheco, numa grande adutora. Isso, e é exatamente em cima de uma adutora daquela que a gente tem uma ocupação. A ocupação desordenada, nós nunca negamos água para eles, nós não temos como abastecer regularmente. Por quê? Porque são os chamados gatos que são tirados da nossa rede e isso faz um emaranhado, são muitas pessoas. Nós temos setores irregulares que chegam a ter 10, 15 mil pessoas que utilizam a água do DEMAI. Mas mais preocupante do que isso é a situação do risco que essa população tem em ficar em cima de uma adutora. Nós tivemos que interromper, não conseguimos adentrar, você imagina, é tudo que aquelas pessoas têm na vida, é a casa, aquela situação que eles têm ali. E nós temos que desmontar para fazer a manutenção na adutora embaixo. É uma situação difícil para os nossos servidores, é uma situação difícil para a região. Por quê? Porque eu tenho que esvaziar a adutora ou tirar a pressão dela para poder chegar até a adutora e soldar, né? E não é 2 lugares que isso acontece. Isso acontece a extensão de todas as nossas redes e acontece regularmente. Por que a gente fez questão dessa vez de gerar um alerta? Porque se isso tornar recorrente, gera uma instabilidade muito grande no sistema. E pior do que isso, um risco de que uma pessoa acerte uma adutora dessa com uma pressão alta, com a rede de energia em cima. É uma questão que pode gerar uma tragédia. A pressão muito alta atingir a fiação. Sim, o tempo todo. A gente está falando da alta tensão ali, né? Mas todos os canos são canos pequenos que foram se tirando dentro da rede para abastecer várias casas. E junto com esses canos também existem fiações, gatos de energia que são passados de uma casa para outra. Água e energia nunca vai dar bem, né? Então, quando às vezes a gente vê até algumas reportagens da pessoa falando, eu estou sem uma semana sem água na minha casa, mas ali não é abastecido pelo DEMAI. E nós não temos como chegar num setor pontual ali e fazer uma manutenção. Na hora que eu faço a manutenção de uma casa, eu desabasteço 10, na hora que eu faço uma, desabasteço as outras e o meu servidor fica sujeito ao risco. Por quê? Porque ele não sabe onde tem uma fiação enterrada, onde tem uma fiação exposta, onde tem água, onde tem adutora, né? E a gente tem emitido constantes alertas. Essas ocupações, elas têm uma ordenação, elas têm as coordenações delas que foram fazendo isso e a gente já comunicou polícia, defesa civil há muito tempo que podem acontecer coisas mais graves. Dessa vez a gente quis pontuar para mostrar que nós passamos perto de um risco muito grande. O vazamento foi detectado numa quinta-feira, nossa equipe esteve lá, a casa já estava alagada. Isso significa que nós tivemos que abaixar a pressão da adutora, não desabasteceu em nenhum lugar porque nós temos o reservatório e aguardar a permissão para entrar no local e poder fazer a manutenção. Para fazer a manutenção nós tivemos que ir acompanhado da polícia. Então uma situação que fica complicada para o DEMAI
manter a regularidade do serviço. Estamos falando de um alerta em nome da vida. Sim, e não só nessa região, né? Outras regiões, e muitas vezes a gente fala sobre ocupações, ocupação passa por regularização. Regularização que dá titularidade. O DEMAI só pode fornecer água quando tem titularidade de uma terra, né? A gente vê um processo de regularização como a do Welson Pietro. O Welson Pietro, nós vamos abastecer ele de água a partir da próxima semana, ou até mesmo dentro dessa semana ainda. Mas é uma situação regular. Existem vias onde estão colocadas energia, onde é colocada água, onde vai ser colocado o esgoto. Então existe um planejamento urbano para que o saneamento chegue. O saneamento chegar depois da ocupação do território é muito complicado. Nós temos fatores como chuva que piora tudo. Esse período agora, começa a ter. E essas pessoas acabam não tendo o amparo, nem nosso, nem de ninguém, porque nós não conseguimos adentrar o local. Você imagina, uma pessoa simples está ali, para eu entrar no local fazer uma manutenção, eu pedi ela para desmontar a casa dela. Ela vai encarar isso como se ela estivesse perdendo a vida dela. E nós não podemos deixar ela sujeita a um risco muito grande. Então coloca numa encruzilhada muito grande o setor público. Renato Rezende falando ao vivo com a gente aqui, diretor do DEMAI, falando com a gente ao vivo no nosso Balanço Geral Manhã, porque você viu só, Meire, porque a questão vai muito além de um risco de desabastecimento de água, que já é um problema tão difícil para a comunidade, vai muito além disso quando a gente fala de ligações clandestinas, viu, minha amiga? É isso mesmo. Taninha, muito obrigada, viu, pelas informações, muito obrigada ao DEMAI pelos esclarecimentos. Muito, mas muito importante. Às vezes a pessoa acha que está se beneficiando e, na verdade, vai se prejudicar e prejudicar todos os demais. Se você tem informação aí de quem está fazendo gato, denuncie, porque pode te prejudicar, te colocar depois numa situação bem difícil.